e que o Espírito Santo nos inspire, nos faça compreender, guardar, assimilar essa palavra e possamos sairmos aqui hoje para colocá-los em prática, vivermos uma terça-feira colocando em prática a palavra do Senhor, amém? Meus amados, minhas amadas, é muito interessante a gente perceber um movimento litúrgico, né? A jornada de liturgia que eu estou fazendo, estou explicando tudo isso, hein? A gente tem os 3 ciclos de leitura, o ano A, o ano B e o ano C. Cada ano tem as leituras conforme um evangelista. O ano A, Mateus; B, Lucas, né? Marcos e o ano C, Lucas. João nas grandes festas. Assim. Nós estamos no ano B, portanto, o evangelho de domingo, todo o evangelho de domingo, nesse ano, a característica principal é o ano de Marcos. Como o evangelho de Marcos é curtinho, a igreja pede ajuda para São João. Então a gente, às vezes, como a gente viu nos domingos, assim, a gente estudou o capítulo 6 de São João, né? A gente estudou o discurso do pão da vida. Então o evangelho desse ano, todo domingo, é Marcos, né? Como Marcos é pequeno, a igreja pede ajuda para João. João, me ajuda aqui. Então coloca o evangelho de João, né? Durante a semana, aí a gente tem a diversidade dos outros evangelistas. Até a semana passada a gente estava estudando, refletindo aqui Mateus. Agora a gente vai começar, né, um bom período refletir sobre o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas. Então todo domingo Marcos, né, conforme o evangelista do ano. Durante a semana vai variando. Isso é muito importante a gente entender. E hoje, minha gente, a gente está aqui refletindo sobre Jesus, famoso, conhecido, amplamente conhecido, né? Rodeado de discípulos. Era muito, por exemplo, Nazaré é uma vila pequena. Uma pessoa saiu dali e rodou o mundo, em uma linguagem de hoje, rodou o mundo, e quando volta rodeado de discípulos. Ou seja, era alguém muito importante. Ter discípulo naquela época era ter um status muito grande, e Jesus tinha discípulos, e voltou para a sua cidade onde tinha criado, Nazaré. E quando chegou lá, era costume, o que ele fazia? Ele entrava na sinagoga para rezar, como um bom judeu, entrava para rezar. E aí, de repente, lá na sinagoga, o coordenador, o líder, enfim, o rabino, né, oferecia a possibilidade para alguém fazer uma leitura, né? E certamente Jesus estava lá, conhecido, foi oferecido para ele. Jesus se levanta, entrega um livro, um rolo. A Bíblia não era assim como a gente conhece hoje, né? De aquele negocinho que a gente identifica os evangelistas, enfim, os livros canônicos, enfim, com zíper, tudo. Não tinha, né? Era um rolo, rolos e mais rolos, né? Então foi oferecido o profeta Isaías. Jesus pega, olha, presta atenção no detalhe aqui. Jesus pega o livro do profeta Isaías, esse rolo, né? E vai lá buscando, até que encontra uma passagem em Isaías que fala exatamente da sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para proclamar a libertação aos pobres, aos surdos, a recuperação do ouvido, enfim, da fala. Ou seja, começou a descrever a sua missão, a sua identidade. Aí ele, depois de escrever tudo isso, falando dele como Messias, ele fecha o livro, entrega o ajudante e diz aquela frase que para mim é tão bonita. É a expressão do evangelho de hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Porque havia uma grande expectativa que o Messias, olha só, que o Messias haveria essa frase, essa palavra, esse texto bíblico, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, me enviou para proclamar a boa nova aos pobres, enfim. Esse texto, havia uma expectativa de que aquele que fosse ler era o Messias. E Jesus busca lá no Isaías aquele texto, se identificando como eu sou este Messias. Por isso que Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ler. Hoje se cumpriu. E todos ficaram admirados, olhando para ele, enfim. Mas depois começam a vir as comparações. Mas esse daí, Messias,
A gente conhece a sua família. Não é ele o filho daquele carpinteiro, né? Em outros evangelhos, não é ele o filho daquela Mariazinha lá, não é ele os parentes daqueles outros lá, né? Hoje, e começam, aí Jesus pega isso na sinagoga e começa a dizer assim: bem, né? Vocês certamente estão dizendo assim, médico, cura-te a ti mesmo. E aí Jesus cita dois exemplos de como o povo, né? Um povo estrangeiro o acolheu, o reconheceu, né? Reconheceu, e o povo da sua cidade rejeitou. Jesus cita dois grandes profetas conhecidíssimos do povo, Elias e Eliseu. Elias, no tempo que também tinha uma seca em Israel, Elias, né, fez a chuva acontecer, aonde? Né? Lá para uma viúva de Sarepta, na Sidônia. Eliseu também, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum recebeu uma graça, mas sim o Naamã, né, sírio, né? Naamã o sírio, foi ele que recebeu essa graça dessa cura da lepra, ou seja, um estrangeiro. Ou seja, os estrangeiros reconhecem, vocês não. E aí, diz que eles ficaram com tanta raiva, tão furiosos, que ficaram com Jesus, que levaram Jesus no alto do monte, para jogá-lo lá de cima para baixo, para precipitá-lo, para acabar com Jesus. E termine, talvez isso seja a grande lição para nós no dia de hoje. Todos nós, minha gente, enfrentamos dificuldades. Todos nós temos desafios no dia a dia. Todos nós temos problemas que enfrentar. Problemas nossos, internos, enfim, situações muitas vezes não resolvidas. E há um ditado que diz assim, ó: na tua vida, o que você não resolve, ela te devolve, né? Não é verdade? Na tua vida, o que você não resolve, a própria vida vai te devolver. A vida te devolve. Então Jesus, diante dessa situação toda, né, dessa rejeição, dessa animosidade do povo lá de Nazaré, querendo exterminá-lo, querendo aniquilar a sua vida, Jesus, olha só, ele passa pelo meio deles e continua o seu caminho. Às vezes nos falta isso, minha gente. Às vezes nos falta isso. A gente ter essa coragem de, diante das dificuldades, tentações e provocações que a gente enfrenta no dia a dia, a gente precisa se levantar, passar no meio do problema, passar e seguir o caminho. O grande problema é que a gente perde tempo. A gente perde tempo com coisinhas, com briguinhas, com mesquinharias, perde tempo, faz uma tempestade em coisinhas tão insignificantes. E Jesus nos ensina: dificuldade você tem. Quem tem dificuldade aí? Quem tem desafios aí? Levante a mão aí. Nossa Senhora, né? Aquele que não tem, continua com a mão baixada. Então se prepare que você vai ter, tá? Você vai ter, né? Então se prepara que você vai ter, e bastante, tá? Então todos nós temos problema. O que a gente vai fazer? Ficar nele? Ficar preso nisso? Não, Jesus nos ensina, diante de todos esses problemas, ou seja, Jesus nunca foi rejeitado como foi rejeitado em Nazaré. Foi a experiência de maior rejeição que Jesus teve, foi na sua cidade, Nazaré. O que ele fez? Ficou lá se lamentando, dando uma de vítima, de coitadinho? Não. Levanta a cabeça e segue adiante, vai para outro lugar, vai evangelizar, siga a tua vida, siga a tua rota, siga os teus princípios, não para na dificuldade, não fique no problema, levante a tua cabeça e siga, tem um ideal, tem um propósito, tem uma meta de vida a ser cumprida. Então levante a tua cabeça e siga, né? E siga. E agora, vocês viram que na leitura teve vários personagens, tudo isso, todos eles, cada personagem é um pedacinho de cada um de nós. É um pedacinho de cada um de nós, que aqui está retratado, que a gente precisa superar, aprender, valorizar, e essa missão que Jesus fez, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele enviou, é para cada um de nós, é para cada um, todos nós somos chamados, não tem a música, todos nós somos chamados a sermos profetas, então é a missão de cada um de nós, levarmos o Espírito, vivermos, sermos presença de Deus, proclamar a boa nova do Evangelho, sermos presença de Deus. É difícil? É desafiadora, mas e o que a gente faz diante da dificuldade? Aquele que rejeita, aquele que não quer, levanta a cabeça e segue adiante, deixa, né? Deixa aquele que não quer, muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, nossa comunidade, enfim, nossa comunidade eclesial. Você levanta a cabeça e continua, faz a tua missão e faça bem feito. Faça, não importa, não dê asas àquele que reclama, àquele que critica, àquele que puxa para baixo, não, levanta a tua cabeça, tem um propósito firme, é isso que faz você acordar todo dia,
acordar todo dia e dizer, vale a pena, por Jesus vale a pena, então eu vou. Agora, aquele que fica reclamando, porque isso, porque aquilo, porque isso, né? Aquele que para pelo caminho. Jesus nos ensina, dificuldades a gente tem, você é chamado para ser um profeta, levante a cabeça, continue o teu caminho, não desanima, não anda para trás, mas siga firme na fé, porque aquele que segue firme na fé, é aquele que tem a possibilidade de atravessar, de ir para o outro lado, e aquele que vai para o outro lado, é aquele que está caminhando na presença de Deus. Amém? Mas amém, amém?